Fala, trader! Bora para mais um vídeo, tá? Só que antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu gostei e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Vambora! Hoje eu vou passar algo para vocês que vai mudar todo o seu operacional. Você vai esquecer suporte e resistência igual eu esqueci. Eu continuava operando isso todos os dias e mesmo que eu tinha resultado 1 ou 2 dias, na maioria das vezes não ia respeitar, eu ia ficar só naquilo suporte e resistência, bateu lá em cima vende, bateu aqui embaixo compra. E isso ao longo do tempo eu fui percebendo que não me trazia resultado. Então fui em busca de algo que seja muito diferente de suporte e resistência e eu me adaptei a esse operacional e depois disso nunca mais eu operei suporte e resistência e eu vou passar para vocês aqui agora na tela. Vambora. Então bora lá, pessoal, já estamos aqui na tela da corretora. Essa é a corretora que a gente utiliza para poder pegar as operações diariamente, tá? A Polarium Broker. Eu vou deixar na descrição o link de cadastro da Polarium Broker e vou deixar também o link do nosso grupo de operações, onde a gente faz operações ao vivo todos os dias. Então esses dois links vão estar aqui na descrição. Então bora lá. O que eu fazia quando eu comecei a operar no mercado? Não sei se é o seu caso, não sei se você é novato ou se já tem tempo. Mas a minha meta foi sempre o quê? Buscar suportes e resistências dentro do mercado para poder comprar ou vender. E isso foi por muito tempo. Eu esperava o mercado chegar numa região de resistência para eu poder fazer uma venda. Assim que o mercado chegava numa região de resistência, eu esperava tocar para poder fazer a venda. Eu esperava o mercado chegar numa região de suporte para eu poder fazer a compra. Assim que tocava no suporte, eu fazia a compra, e isso por muito tempo, pessoal. Só que eu acabei percebendo que ao invés de eu comprar nessa região ou vender nessa região, porque eu não faço uma operação buscando essas regiões? Então eu vi que o mercado tinha essa alta aqui, e se eu buscar compra aqui, eu vi que o mercado tinha essa baixa aqui, e se eu buscar venda em algum momento dessa região? E depois que eu fiz isso, a minha assertividade aumentou muito dentro do mercado. Eu parei de comprar em suporte, parei de vender em resistência e só fazia operações na tendência, tá? Não buscando reversão, mas sim continuação de mercado. Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês aqui agora. No mercado, existe 3 movimentos: lateralização, continuação e reversão. Eu opero continuação de mercado. Mas o que seria esses 3? A reversão é quando o mercado ele vem numa baixa, certo? Bate na região de suporte e volta na alta, né? Fazendo uma reversão, né? Reverteu todo essa pernada aqui, beleza? A lateralização, como o próprio nome já diz, o mercado fica lateralizado. Ele não tem uma tendência, ele não reverte, ele não continua. Ele bate numa região, volta, bate numa região, volta, bate numa região, volta, bate numa região, volta. Esse é o pior tipo de mercado, tá? O mercado lateralizado, porque você não tem tendência. E o outro tipo de movimento, que é o que eu opero, é a continuação de tendência. Que o mercado, ele vem numa baixa, deixa eu botar a linha vermelha aqui. O mercado, ele vem numa baixa, sobe um pouquinho, tá? Volta na baixa novamente, sobe um pouquinho. Volta na baixa novamente, sobe um pouquinho. Então você vê que o mercado ele continua nesse movimento de baixa por muito tempo. Isso é o que a gente chama de movimento de continuação. Se o mercado está caindo, ele continua nessa queda. E é aqui que a gente tira o nosso lucro. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui agora. A maioria das pessoas olhariam para esse gráfico do EURUSD e falariam: não, aqui é uma região de suporte, assim que tocar aqui eu vou comprar. Não, aqui é uma região de suporte, assim que tocar aqui eu vou comprar. E ela esquece que o mercado tá numa baixa, tá numa tendência de baixa. Então vocês têm que aproveitar a venda nessa tendência. Então aqui no EURUSD a gente faria uma operação de continuação de tendência. Aonde eu faria uma operação de venda aqui, pessoal? Se o mercado ele buscou esse suporte uma vez, certo? Nessa primeira pernada, buscou uma vez, saiu dele. A galera que acha que assim que tocar novamente vai comprar é a galera que mais toma head. Então aonde a gente faria essa operação aqui? Se o mercado buscou esse suporte uma vez, ele saiu desse suporte e está querendo buscar ele novamente, a gente não vai esperar tocar nele. A gente vai operar em busca dele. Como assim, Gui? Presta atenção aqui, ó. Ele buscou o suporte uma vez, saiu dessa região. Tá querendo buscar esse suporte novamente aqui nessa pernada. Então a gente não vai esperar buscar lá para comprar. A gente vai fazer uma venda nessa região aqui. O que a gente vai esperar? Pressão de venda, pessoal. Pressão de vendedor. Então vamos dar um exemplo nessa entrada aqui. Olha para isso aqui. Isso aqui é ouro, galera. O mercado já buscou o suporte uma vez, tá querendo buscar ele novamente. O mercado ele lateralizou nessa região, ó.
lateralizou, congestionou e deu uma vela de pressão, indicando início de tendência. Então aqui já seria uma venda, certo? Outra venda seria aqui, ó, mercado tentou sair dessa região, voltou com tudo, deixou um candle de rejeição, né? Deu pressão nessa vela, indicando força vendedora, beleza? Mas a gente faria mais uma venda aqui, para buscar aquele suporte lá embaixo. Então você percebe aqui no gráfico que as velas de venda são mais fortes do que as velas de compra. Isso não é coincidência, é porque o gráfico está em baixa. Pressão de venda, olha a vela de força de venda, 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 vela de força de venda. Você não ia pegar uma operação de venda feia, você ia pegar um gain bonito, porque a macro é de baixa, a gente está operando continuação de tendência. Eu vou ver se eu acho um gráfico aqui que está fazendo esse movimento para eu poder fazer uma entrada ao vivo com vocês. Olha só, pessoal, eu peguei uma entrada aqui no FR40. Por quê? Olha só a macro dele, macro de baixa, certo? Eu não estou esperando bater em suporte para comprar, eu vou surfar a onda junto com o mercado. Se o mercado está em baixa, eu vou vender junto com ele. Então, olha para essa pernada de baixa aqui, certo? O mercado tentou fazer a reversão, não conseguiu, tentou fazer a reversão de novo, não conseguiu, e tentou novamente e não conseguiu. O que isso indica? Força vendedora, tem vendedor nessa região. A macro é de baixa. Estão na região também de pullback, ó. O mercado já tocou aqui, rompeu e virou topo. Tudo indicando força vendedora, pessoal. Então, porque eu sempre falo, você tem sempre que vender a favor do mercado e você tem sempre que comprar a favor do mercado. Peguei essa operação aqui bem baixa só para mostrar para vocês, só que pagou lindamente. Então, olha só, você sempre vai operar continuação de mercado. Esquece suporte. Ah, porque bateu aqui, eu vou comprar. Porque bateu aqui em cima, eu vou vender. Não, galera, você tem que surfar isso aqui, ó. O movimento, esse movimento de baixa você tem que vender. Você não tem que esperar bater aqui para comprar. Você vai vender aqui. Mas guia aonde vende aí? Aonde que eu vou saber que é um ponto interessante de venda? Aqui, pessoal, olha só, vou mostrar para vocês novamente, tá bom? A gente tem uma macro de baixa, tá? Uma tendência de baixa. O que a gente esperaria, pessoal? Uma vela de pressão, né? O que eu chamo de vela de pivô também. Depois eu vou passar uma aula para vocês só disso. O mercado vem em baixa, dá uma velinha de compra, indicando respiro de mercado e continua na baixa. Aonde você pegaria a sua venda? Aqui, ó. Bem aqui, ó. O mercado vem em baixa, fez o pivô, continuou na baixa. Então são esses movimentos que você vai surfar. Depois que eu comecei a enxergar o mercado dessa forma, os meus resultados aumentaram absurdamente. Eu deixei de operar suporte e resistência e agora eu só opero tendência de mercado. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula para livrar vocês do suporte e resistência. Vocês não precisam ficar só operando isso para ter resultado. Deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. E não esquece de entrar no nosso grupo de operações lá no WhatsApp. Vamos para cima e boas operações.